Simbora, meu povo! E aí, tranquilão? Belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Feriadão, 7 de setembro, solzão desse, não é isso? Segunda-feira com cara de sabadão, de sextou, de domingou, mas nós somos sinistros, nós somos avassaladores e nós estamos aí, ó. Estamos aí, ó, o livro na mão, capítulo 4 desse nosso terceiro livro, que a gente vai estar falando aí sobre a República Liberal Brasileira, certo? Esse é o último capítulo, né, deste módulo aí 3, é o capítulo 4. Errei de novo a data ali, ó. A data não, o nosso horário de tirar dúvidas, segunda-feira, hoje não que é feriado, né? Mas de 9h30 às 10h30, para tirar a sua dúvida aí, tá bom? Caso se pintar alguma dúvida aí, você tiver meu telefone, você pode me chamar assim, não tem problema não, tá? Fique à vontade, nós somos amigos, amigos para sempre, isso que importa. Tá bom? Belezinha? Vamos lá? Então, ó, eu já tô em mãos com a minha apostila e com a minha folhinha que eu vou corrigir no final, tá? Vou deixar o gabarito lá no finalzinho, no final desse vídeo. Tá bom, pessoal? Então você vai ter o material todo certinho aí, tá? A gente vai falar sobre a República Liberal Brasileira, né? Divididos em a redemocratização do país, né? Que foi. Depois vai falar sobre a retomada de Getúlio Vargas, a era de Juscelino Kubitschek, o breve governo de Jânio Quadros e, para fechar aí, Jango, né? A polarização política aí, né? De João Goulart. Tá bom? Tranquilo? Belezinha, belezinha? Então vamos lá na República Liberal Brasileira. República Liberal Brasileira é a minha página 45. Então, ele fala que atualmente o campo da historiografia denomina, né, o breve período democrático vivido pelo Brasil entre os anos de 1945 e 1964 como República Liberal. Show? Vamos lá. Redemocratização do país. Página 46. Então, o que vem a ser a redemocratização do país, né? O período chamado de redemocratização compreendeu-se os anos de 75 a 85 entre os governos dos generais Ernesto Geisel e João Figueiredo e as eleições indiretas que devolveram o poder às mãos de um presidente civil. Lembra? Está na página aí 46. Então, na página 47, nós temos um exercícios aí, né? Vamos lá no exercício, ó. Tomando por base o contexto internacional da Guerra Fria, a partir da segunda metade da década de 1940, aponte medidas internas e externas do governo do Marechal Dutra e caracterizaram o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Olha aí a resposta aí, nono ano. A decretação da ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, PCB, pode ser apontada como a grande característica interna do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos na Guerra Fria e o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética como medida externa mais significativa. Vambora, meu povo! O retorno de Vargas, página 48. Então, o segundo governo de Vargas iniciou-se em 1951 após uma vitória nas eleições presidenciais e foi marcado por uma forte crise que levou Vargas a cometer o suicídio. Está na página aí 48. Simulando, página 49. Leia o trecho. Aí, ó. Leia o trecho de uma marchinha do Carnaval de 1951. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? Então, ó, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, cantada por Francisco Alves, essa música se tornou um recurso de propaganda política do período. Responda.
A letra da música faz referência a qual personagem da história do Brasil? Getúlio Vargas. Comente o significado dessa personagem na história republicana brasileira. Então, olha aí que ele diz, ó, apesar de exercer o poder de forma autoritária, Getúlio Vargas foi marcante em nossa história por adotar medidas de grande importância para industrializar e modernizar o Brasil, organizar a administração do Estado e prover o país de uma legislação trabalhista até então inédita. Vamos que vamos. Página 51, meu povo. 51, interpretando. Leia atentamente trechos abaixo. Os jornais eram todos muito hostis a Vargas. Faziam uma campanha extremamente violenta. A notícia do suicídio, 24 de agosto de 54, explodiu quando eu estava na altura da rua, a rua Uruguaiana, bem na minha frente estava uma senhora negra. De repente berrou com violência: canalhas! Ladrões! Mataram nosso amigo! Mataram o velhinho. O depoimento de Vilas Boas Corrêa caracteriza algumas ambiguidades, explicitando rejeições e apoio associadas à figura do presidente Getúlio Vargas. Cite os motivos para as hostilidades de muitos órgãos de imprensa durante o segundo governo Vargas. Então, o posicionamento político de boa parte da grande imprensa era contrário ao nacionalismo econômico e ao trabalhismo defendidos pelo governo Vargas. Vozes ativa. Então, a voz ativa você é uma coisa pessoal, né? Você tem que dar uma lida nesse texto e fazer ali, ó, no finalzinho, ó. Em uma roda de conversa, discuta a relevância da aprovação da Lei Afonso Arinos e da fundação do Teatro Experimental Negro para a Promoção Social da População Afro-Brasileira. Faz uma pesquisazinha sobre o assunto, né? Coloca ali, né, 2, 3 linhas é o suficiente. Né? Em cima dessas vozes ativas aí, página 51. É uma resposta pessoal. Tá bom? A era JK. A era JK. Então, após ter assumido a presidência da República, Juscelino Kubitschek efetivou o plano de metas. Além disso, foi o governo JK para 52, tá, pessoal? O governo JK que foi o governo JK que Brasília foi construída para ser, faltou ali, tá? A nova capital do país, né? Então ele trouxe política de desenvolvimento econômico. 54. A síntese da euforia JK é 58. O resumo da euforia de Juscelino Kubitschek foi no ano de 1958. Sim, de fato a inflação era alta como reflexo da impressão das notas de cruzeiro para as obras. Mas e daí? Foi o ano de fumaça das indústrias, o lançamento de nosso primeiro barbeador elétrico, de nosso primeiro radinho de pilha e até de um controle remoto preso ao aparelho de televisão por um fio. No fim do ano apareceu na revista Manchete o anúncio do Fusca, que seria lançado às ruas na primeira quinzena de janeiro. E o Jeca Tatu de Monteiro Lobato saiu de cena. Depois de ler atentamente o texto e levando em conta que você já estudou nesse capítulo, procure explicar o sentido da frase grifada. E o Jeca Tatu de Monteiro Lobato saiu de cena. Então, o autor quer indicar que o Brasil agrário e atrasado, representado pelo personagem Jeca Tatu, foi superado por um novo Brasil industrializado e moderno.
2, em grupo, ou seja, sozinho, né, sem aglomeração. Realize uma pesquisa sobre a construção da cidade de Brasília. Procure informações em livros, enciclopédia ou endereços eletrônicos. Indiquem quando começou a construção, o que motivou a criação dessa cidade, quantos trabalhadores foram necessários para a sua construção, em que ano as obras foram finalizadas e a data de inauguração. Apontem, a partir de sua pesquisa, o que Brasília representava quando foi inaugurada. No momento em que seu grupo for chamado pelo professor, apresente as informações da pesquisa de maneira interessante. Então, também adaptei essa questão para os dias atuais, né? É bom que fique claro aí que vocês, quando for fazer a pesquisa, o que a construção de Brasília representava a modernidade em rodovias, na construção civil e no aumento da oferta de energia. O breve governo de Jânio Quadros. Vamos lá? Aí, ó. Então, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960 e assumiu seu cargo em janeiro de 61. O governo de Jânio Quadros foi um período turbulento, caracterizado por tomadas de medidas confusas e impopulares. Após pouco mais de 6 meses no cargo, encontrava-se isolado em uma jogada política desastrosa, fatos que o levaram a renunciar à presidência do Brasil. Página 56. Vamos lá. Desenvolva. Página 56. Então, olha, leia o texto sobre o Parque Indígena do Xingu, entidade criada durante o governo do Jânio Quadros, né? Dá uma lidinha que eu já li. E ele fala assim: escreva um breve texto indicando as motivações que levaram à fundação do Parque Indígena do Xingu. Em sua produção textual, indique também os principais desafios atuais dessa instituição. Né? Também é uma questão pessoal, uma resposta pessoal. Mas eu vou dar o caminho das pedras aí. Né? Então, o Parque Indígena do Xingu, olha aí, Parque Indígena do Xingu, foi fundada durante o mandato do presidente Jânio Quadros em 1961. Né? Então, essa aí é uma informação básica que você pode colocar aí na sua pesquisa. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Jango e a polarização política. Vamos lá. Jango. Então, de acordo com a Constituição, o vice-presidente João Goulart, também conhecido como Jango, deveria assumir o cargo após a renúncia de Jânio Quadros. Militares golpistas, aqueles mesmos que tentaram impedir a posse de JK, e ao mesmo João Goulart como seu vice, eram contrários a essa transição de poder. Você pode ver melhorzinho aí na página 57. Interpretando, página 59. Interpretando aí, página 59. Também tem um texto, né? E uma charge, ó, São Paulo, varrendo aí os comunistas, né? Eu já li também esse texto, ele fala assim, ó, de acordo com o texto, quais eram os objetivos das duas manifestações ocorridas no período. Então, os grupos de esquerda buscavam mostrar que o presidente tinha apoio popular para fazer as reformas de base. Já os conservadores, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, se propunha a lutar contra essas reformas, consideradas comunistas. Número 2. A que tradição democrática dos paulistas o texto faz referência? A Revolução Constitucionalista de 1932, na qual os paulistas lutaram contra a manutenção do governo ditatorial de Getúlio Vargas. 3. Qual foi a intenção do chargista ao colocar ao lado do símbolo do comunismo os símbolos nazistas e fascistas?
associar o governo de João Goulart a ditaduras e regimes políticos nefastos. Tranquilo, belezinha, foi que foi, né? Dia 7 aí, ó, rendeu, né? Então, agora quem tem aí a folhinha, pega a folhinha aí, ó, a folhinha da semana do dia 31. Perdão, gente, dia 7, mas é 31. Tá doidão, professor? Daí do dia 7 de setembro, no finalzinho aí, eu vou deixar para você o gabarito comentado, tá? Aí, ó. Show de bola. Beleza? Então vamos lá. Por qual motivo. Perdão, gente. Vamos lá. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa de alteração constitucional cujo objetivo era realizar eleições diretas para a presidência da República? Emenda Dante de Oliveira. Letra C. C. D. Deixa eu ver aqui, pessoal, número 2, tá? Rapidinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi A. B. Vamos lá. 2. Em 25 de abril de 84, a emenda constitucional das diretas já relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República foi letra B. Aí, ó. Rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e a candidatura de Tancredo Neves. 3. O regime político conhecido como Estado Novo, implementado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a ou ao, né? Aqui, ó. O golpe de Estado dado por Vargas em 1937, que recebeu o epíteto de Estado Novo, teve como um de seus subterfúgios a ameaça dos levantes integralistas e comunistas do Brasil. Tanto a ANL, né, quanto a IB tentaram, ao seu modo, tomar de assalto o poder no Brasil. Vargas, que se inspirava em modelos políticos autoritários vigentes no mundo todo, à época propôs o endurecimento de seu governo, apoiado pelos militares, instituindo uma ditadura que durou até 1945. 4. Vamos lá. 4. Em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do Diário do Presidente. À noite recebi Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio porque não confiava em elementos do meu governo que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivo para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essa desconfiança e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas, né? A respeito desse período, podemos afirmar o quê? Né? Aí, ó. Olha o número 4 aí, ó. Uma das características mais marcantes de Vargas, em especial do período do Estado Novo, foi a sua capacidade de articulação política com os setores mais díspares possíveis, né? Vargas, por exemplo, esteve por um bom tempo associado às potências do eixo,
na época da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Alemanha nazista, havia vista que seu formato político, que restringia as liberdades individuais, personalizava o Estado e perseguia os adversários políticos. Assemelhava-se muito à política praticada por aqueles. Ao mesmo tempo, Vargas percebia a importância dos Estados Unidos para a economia mundial e as vantagens que teria em também estar articulando com as democracias ocidentais. 5. Que função teve o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo do Estado Novo? Aqui, ó. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi criado no Estado Novo com o objetivo de construir e propagar uma imagem de líder com viés paternalista em torno de Vargas. A máquina de propaganda foi muito usada por outros regimes da época, como o fascismo italiano e o nazismo. Vargas inspirou-se nesses modelos, ao criar o Departamento de Imprensa e Propaganda. E para fechar aí, número 6, ó, no período do Estado Novo, Vargas impulsionou o desenvolvimento da indústria de base no Brasil. Para tanto, foi necessário a criação de companhias nacionais que se concentrassem na indústria de base. Foi um ponto determinante na política de desenvolvimento econômico de Getúlio Vargas. Áreas como a siderurgia e a metalurgia tinham o papel de fornecer bens de produção, isto é, peças e maquinários feitos de aço e outros metais que gerassem empregos desde o setor de prospecção até o de produção em série de bens de consumo. Pronto, encerrou, tá? Nossa aula vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí curtirem aí o feriado, né? Não vou me alongar, me prolongar, tá? E dizendo para vocês que a gente vai estar junto aí o mais breve possível aí. Talvez na próxima semana, na semana aí do dia 14, já estaremos juntos aí, se Deus assim permitir. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tenha em mim um amigo, né? Se precisar de mim, você pode contar comigo em qualquer tempo, tá? Estou aqui para te ajudar. E qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp sempre às segundas-feiras, de 9h30 às 10h30. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.